da segunda sessão, e ele me perguntou se eu acreditava em disco voador. Eu não sabia nem que estava ocorrendo essa operação. Esse chefe era o Coronel Camilo Ferraz de Barros. Ele perguntou se você acredita em disco voador? Eu acredito. Falei, Alexandre, então agora você está encarregado desse caso. Salve meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um dos casos mais enigmáticos da ufologia brasileira, que envolve avistamentos e também ataques à população na região amazônica, mais precisamente no Pará. Teve tudo um pouco ali, né? A Força Aérea Brasileira entrou no meio, foi pesquisar, quase entrar em confronto com a galera. Vamos ficar sabendo, né, certinho tudo isso depois da vinheta. No final da década de 70, na cidade de Colares, né, no estado do Pará, começou a ter esses relatos, né, de avistamentos e o pior, a população começou a ser atacada por esses OVNIs, né, com as luzes, né, eles lançavam um feixe de luz, povo, e aí tinha gente com queimadura, perfuração, tudo por conta dessas luzes. E aí a cidade foi tomada pelo medo. E eram avistamentos frequentes, essas luzes misteriosas no céu, esses ataques. E essas luzes sugavam o sangue das pessoas, né? Não era só o ataque, ele tinha queimadura e essas perfurações. E aí as autoridades locais começaram a ficar perplexas com o que estava vendo, porque era algo muito grave. E aí eles chamaram a Força Aérea Brasileira, que decidiu intervir. Mais precisamente em setembro de 77, a FAB lançou a Operação Prato e para investigar esses relatos, e o capitão chamado Irangê Holanda, ele foi designado para liderar a missão. Ele e a equipe dele estabeleceram base na cidade de Colares mesmo e foram documentando os avistamentos, né? E a própria equipe coletou uma grande quantidade de dados, incluindo mais de 500 fotografias, 16 horas de filmagem, centenas de relatos detalhados dos moradores. E aí, durante essa operação, teve muitos fenômenos inexplicáveis, né? Como as luzes, que eram descritas ali como esferas luminosas e variavam as cores, e elas eram vistas frequentemente sobrevoando a região. Em muitos casos se moviam em alta velocidade e mudavam de direção abruptamente. E não era convencional na década de 70 ter uma aeronave desse jeito, né? Tinha sons estranhos, tinha interferência nos aparelhos eletrônicos, e ali também tinha os relatos dos ataques, né, dos moradores, que era muito aterrorizante. Essas luzes vinham e aí os moradores tinham essa sensação de calor intenso, uma fraqueza, uma tontura, e as vítimas sempre tinham essas perfurações no corpo, né, e até em alguns casos lesões muito mais graves. E aí a situação chegou num ponto crítico, né, em determinado momento, que a população começou a evitar sair à noite na rua, que era justamente à noite que tinha os ataques, tá? Só que aí a Força Aérea Brasileira ficou até dezembro do mesmo ano, de 1977, ali quase 3 meses, né, ou um pouco mais de 3 meses. Eles encerraram oficialmente esse caso, porque coletaram os registros e aí houve uma dissipação ali desses ataques. Anos depois, o capitão Holanda, ele revelou detalhes surpreendentes, né, em diversas entrevistas que ele deu. E ele afirmou que no começo ele era cético, mas depois das evidências ele começou a acreditar. Inclusive ele teve contato direto com essas luzes, né? E o comportamento, né, dessas luzes não evidenciava que era algo terrestre, mas sim extraterrestre. Ao longo dos anos ali teve muita controvérsia, teve documentos que foram desclassificados em 2008, mas os ufólogos e entusiastas, eles acreditam que tem muita informação oculta. Por quê? Né? Esse caso ganhou notoriedade internacional e ele é muito citado, né, em qualquer lugar de ufologia do mundo. Em 97, o capitão Holanda ele foi encontrado morto na sua casa, em circunstâncias suspeitas, e que aumentou as especulações sobre a verdadeira natureza da Operação Prato. Em 97 ali foi justamente na época que ele estava ganhando uma notoriedade, que ele estava dando muita entrevista sobre essa Operação Prato. E o que a gente tira
de lição, né, dessa Operação Prato, como eu sempre falo para vocês, eu não desacredito de nada, né, mas também a gente não pode acreditar em tudo que vê. Conforme as evidências aparecem, a gente não tem muito para onde correr, que é o caso da Operação Prato. Eu acredito que houve interferência extraterrestre. E vocês, o que vocês acham? Vou ficando por aqui, até semana que vem. Falou, fui.